Estamos mais uma vez aqui do Rodeio Internacional, promovido pelo Aldeia dos Anjos, aqui do Centro de Eventos de Gravataí, esse maravilhoso centro de eventos. E hoje com uma matéria especial. É um programa especial que a gente está fazendo aqui direto do Rodeio, meio de improviso, mas vai sair, vai ficar bom, tenho certeza. E eu vou passar para o Mário Sá. Mário Sá apresenta o nosso convidado, que é nosso convidado pela segunda vez. Ou pela terceira, bota. Ah, não. E terão muitas outras. Pessoal, mas que satisfação. Estamos aqui dentro do nosso programa, porque quem está patrocinando tudo isso é Ulbra. Está aqui na nossa camiseta. Ulbra Gravataí, sempre próxima de você, dos eventos, acontecimentos. E hoje a gente montou essa estrutura, está aqui no Rodeio de Gravataí, mas ele é um rodeio que se estende pelo estado, né? É o segundo maior do estado, né? É o segundo maior do estado. E eu tenho uma satisfação de apresentar agora, nesta tarde, meu grande amigo Eduardo Fonseca Alves. Esse aqui é do coração. E estamos juntos aqui, porque nós vamos falar um assunto muito importante. Eu estive presente na pesquisa que o Eduardo fez, que no final dessa pesquisa, o grande objetivo era consolidar, autorizar, alicerçar os rodeios a partir daí, através do tiro do laço. E agora, então, nós vamos atirar a laçada para explicar para vocês até o final da laçada, né, quando puxa o animal, tudo o que aconteceu aqui. Meu querido Eduardo, a palavra é tua, meu irmão. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de pensar com vocês, né? E aí a gente tem que destacar a Ulbra também, porque a Ulbra que está nos proporcionando toda essa estrutura nesse momento. É isso aí. E a Ulbra o que é? Um ambiente acadêmico, né? É um ambiente de pensadores. Está aqui o representante Mário Sá, professor Mário Sá. Eduardo aqui também, um grande mediador e pensador, né? Me oportunizando mais esse momento de estar com eles aqui, né? Falando de laço. Bom, a questão é a seguinte. A minha vida tem como parte um projeto intelectual. Tá? Que, sem dúvida, foi muito importante para viabilizar a continuidade dos rodeios, a continuidade da vaquejada, do freio de ouro, etc. e tal, né? Porque, através do laço, do laboratório Laço, eu levantei um mecanismo de reconhecimento de uma prática como esporte e patrimônio imaterial em 2007, o que veio a se consolidar na Constituição em 2016 na forma da PEC 304. Então, se o que eu dizia não era importante, tá? Porque para viabilizar a continuidade praticamente das manifestações culturais rurais, tá? Foi necessário colocar esse mecanismo lá na Constituição. Vamos lembrar desse momento em que estava acabando os rodeios em todos os lugares, nas vaquejadas, porque as associações de proteção dos animais estavam proibindo, né? Estavam tentando proibir e ainda tentam até hoje. E essa PEC foi fundamental para que elas pudessem continuar acontecendo como estão acontecendo até hoje. Isso, exatamente. Diga-se de passagem que os rodeios, eles começaram década de 50 e vieram atravessando. Sim. E estava já numa ameaça. Sim. E o nosso amigo Eduardo, e também tem uma relação com o curso de história da Ulbra e tal. Sem dúvida. Tem a Ulbra tem um pensamento nisso aí. Sempre me abriu portas nesse sentido. É verdade. Isso eu tô falando no ano de 2007, né? Sim. Isso aí já vai para quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Então, lá na Ulbra, por exemplo, a professora Adi, né? Adi Regina. Professora Adi. A questão também do esporte. Tu teve aula com a Adi? Sim. Mas agora eu me lembro do professor de educação física, que era o
que foi importantíssimo também naquele momento, tá? Porque Tô com ele aqui, mas não tô me lembrando. Me deu um branco agora. Me desculpa, mas é um nome que merece ser lembrado, né? Bom, mas vamos falar da Oportunamente lembraremos dele. O Eduardo como um gentleman, né? É mesmo. Obrigado, Eduardo. Mas a questão é a seguinte, ó. O que aconteceu? Lá por 2006, tá? Eu operava uma cancha de laço e eu vi que estavam surgindo muitos itens normativos, né? Que, claro, estavam compondo uma legislação que, teoricamente, era nova, né? E ali a gente já viu uma dificuldade. E ali começou a se acentuar essa questão do desentendimento entre a cultura urbana e a rural. O pessoal que é da cidade e o pessoal que é do campo, né? E ali eu comecei a ver a necessidade, tá, da gente ter um reconhecimento maior. Qual que seria esse reconhecimento? Reconhecimento como patrimônio imaterial. E eu lutei muito dentro do IPHAN, protocolei muito documento dentro do IPHAN, tá? E junto com isso era necessário entender que as provas, elas se encontravam na forma esportiva, tá? Claro que isso não fazia com que deixasse de ser cultura e com que deixasse de ser... sem dúvida, de ser tradição. Tradição é cultura. Exatamente. Então, o que acontece? Reconhecer uma prova na forma esportiva como patrimônio imaterial é reconhecer ela como cultura. É dar a ela o maior status, tá? Dentro dos reconhecimentos, tá? Na esfera nacional. Né? Mas não é e também só protege a prática, né? Protege a prática, né? Esse era o maior objetivo, a salvaguarda. Tanto que hoje, por exemplo, a gente vê assim, ó, a capoeira. A capoeira é patrimônio imaterial e, claro, a gente entrando nessa questão conceitual do que é um patrimônio imaterial, tá? Nós vamos conversar com o Mário, tá? Porque a questão conceitual é muito importante. Mas a forma com que ela foi difundida e tá lá, no inventário da capoeira, tá? Foi a forma esportiva. Essa foi uma das grandes responsáveis. Sim. Tá escrito exatamente dessa forma. Mas vamos voltar um pouquinho. Olha o que acontece, tá? Para nós desdobrar um pouco mais esse assunto a partir desse ponto, tá? 2007, eu busco o reconhecimento do laço como esporte patrimônio imaterial, tá? 2008, isso é discutido em um congresso, tá? Sim. 2016, tá? A gente tem a lei 13.364, tá? Reconhecendo rodeio, vaquejada, etc e tal, como patrimônio imaterial. Essa lei não se sustentaria se não fosse feito um projeto de emenda constitucional, tá? Primeiro teve a PEC 50, tá? A PEC 50 reconhecia apenas como patrimônio imaterial. O laço, rodeio, etc e tal, tá? Logo, essa PEC, tá? Ela foi substituída pela 304, que passou a reconhecer não só manifestações culturais, mas práticas desportivas reconhecidas como patrimônio imaterial, reguladas por lei específica, para ver a necessidade de reconhecer a forma esportiva, tá? Aí em 16. 16. Mas como a lei tratava só de manifestação cultural, a lei federal de 16, e a PEC previa como objeto a manifestação cultural que envolvesse animais como patrimônio cultural, tá? Em 2018, com o deputado Costela, aqui no Rio Grande do Sul, trabalhei junto na lei que reconheceu o laço aqui como esporte e patrimônio imaterial, contemplando tudo que estava na lei federal e na lei e na Constituição. Tá? Para ver a importância disso que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, que logo em seguida alterou-se a lei federal, tá? Incluindo tudo como esporte com e base patrimônio imaterial. Na lei daqui. Foi depois do que nós fizemos aqui, tá? Que nós compilamos aqui o que definia a Constituição a partir daquele momento, da PEC 304 de 2016, tá? E da Lei Federal 13.364, que tratava tudo como como manifestação cultural, tá? Que nós lançamos tudo aqui no Rio Grande do Sul como esporte e patrimônio imaterial e que logo depois foi reconhecido tudo. Inclusive o seguinte, tá lá na lei, elevado, tá? A condição de patrimônio cultural e imaterial,
tá? Quer dizer, que é um estágio acima da manifestação cultural, do componente cultural, tá? Quer dizer, se isso já fosse reconhecido como patrimônio material, Sim. lá em 2008, quando eu protocolei os pedidos do IFAM, as consultas do IFAM, tá? O IFAM teria dito, não, isso já é patrimônio material. Já é, mas não era, desde né? lá Claro. vem se discutindo, Sim. até que se buscou. Só para concluir uma coisinha rapidinha aqui, que daí nós vamos entender tudo. Assim, ó. Existe o decreto 3551, tá? Certo. E a resolução 001 do IFAM, tá? E a Convenção para o Patrimônio Cultural e Material da Humanidade da Unesco, tá? Na resolução e no decreto, tá? A gente tem o conceito de patrimônio material, basicamente é uma tradição. Mas na resolução do IFAM e na Convenção da Unesco está o termo recriação e transformação como meio de possibilitar a reiteração, a continuidade das práticas, tá? E nesse processo é que buscou-se o que o Eduardo estava falando, a questão da salvaguarda, da proteção, tá? Então, a gente chega num ponto que a gente vê assim, ó, não, isso aqui não caiu Porque na PEC 304, E não assim. adiantaria nada tu transformar isso numa lei e ela ser proibida na prática. E Sim. aí não estaria salvaguardada, porque é a prática que vai tornar a cultura permanente. E mais um ponto importante sobre isso que está falando, Eduardo, importantíssimo, tá? O decreto 3551 define que a competência de reconhecimentos de patrimônios culturais e materiais do Brasil, tá? Certo. É do IFAM. Porém, o IFAM teve dificuldade de entender, sabe, de reconhecer a prática até instaurar o processo, o inventário e tal. Nesse meio tempo, a comunidade produtora dessas práticas buscou um outro caminho. E lembra, comunidade representa anuidade, tá? Entendi. E aí esse outro caminho foi por meio da lei. E aí, quando o presidente recebe essa lei, reconhecendo tudo como esporte, patrimônio material, o presidente deve pensar o seguinte, na análise dele. Ah, não, tem o decreto 3551. Se eu fizer isso, eu vou passar por cima da competência do IFAM. E ele teve que fazer isso. Obrigado. Porque a lei se sobrepõe ao decreto. Claro. Tá? Ó, Então, hoje, é patrimônio material. E mais, aqui no Rio Grande do Sul, foi seguido praticamente na íntegra, tá? Praticamente íntegra fica meio Sim, é. conectado, tá? Mas eu vou dizer que foi seguido na íntegra o processo de reconhecimento do IFAM. Por quê? Quando teve entidades que foram à Assembleia buscar esse reconhecimento, teve a anuidade, tá? Quando se entendeu que a forma esportiva dentro do processo histórico dos rodeios que o Mário estava levantando aqui antes, tá? sim. É evidente que é uma recriação, tá? Viu-se que estava dentro do que a resolução do IFAM e a convenção da Unesco previam, aí pronto, aí terminou. Quer dizer, existe um processo histórico, e nesse processo histórico, dentro da dinâmica cultural, se buscou várias maneiras para essas práticas continuarem, tá? Uma delas foi por meio da lei, tá? Tudo que veio antes foi recriação. Tudo que veio antes está dentro do que hoje o IFAM, a Unesco prevê. Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, Eduardo. Como é que foi o processo junto ao IFAM para que ela... Como é que foi documentado? Como é que tu evidenciou isso aí para que o IFAM realmente chegasse? Não, realmente aqui tem uma prática contínua, é uma tradição, tudo isso. Como é que foi esse processo aí? Como é que tu documentou e argumentou com eles? Bom, primeiro a gente tem que levar em conta, tá, a questão do decreto 3551, né, barra 2000, e da resolução 001 do IFAM, tá? E aí, quem tem legitimidade para provocar esses processos, tá? São associações civis, tá? E num determinado momento, eu buscava, em consulta, provocar o IFAM e provocar todo. Isso eu gerei uma polêmica, isso eu tive um desgaste fora do comum. Só imagino. Isso envolveu uma retórica. É literalmente muito mexer grande, num vespeiro, sabe? né? Num vespeiro, né? Até porque o que algumas pessoas entendiam não era a mesma coisa que... Quer ver um ponto-chave disso que tá falando? O ponto-chave é o seguinte: vai no IFAM, o IFAM diz que é esporte.
tá? Vai no MTG, o MTG diz que é cultura, Sim. tá? Então, o que acontece? Pensa bem. Não, mas esporte não é cultura? Aí o IFAM diz o contrário do MTG, né? E o MTG diz o contrário do IFAM, tá? E, na verdade, não existe dicotomia. Não tem dissociação. Porque uma coisa não inviabiliza a outra, né? Porque a tese, ao longo do tempo, ela é a seguinte, ó. Essa tese do laço serviu para vaquejada, serviu para o rodeio, para o freio de ouro, etc e tal, tá? O laço, eu dizia que era uma manifestação cultural em forma de esporte, resultado de um processo de tradição, tá? Sim. Geradora de um mercado de entretenimento tipicamente rural, na contemporaneidade, tá? Certo. Que faz parte da economia da cultura e da economia dos esportes. Claro. Então, olha a dinâmica, as conexões, né? As raízes que isso tem e depois os braços que isso E o mas tamanho da movimentação disso aí, só para quem quer entender melhor, o rodeio hoje aqui de Gravataí que está acontecendo, que é tradicional, que é o segundo maior do estado, ele para acontecer, ele precisa de um montante de quase R$1 milhão para acontecer. Ou o custo, o patrão do CTG deu para nós o custo, é quase R$1 milhão. Isso básico, vai dar muito mais do que isso. Ele vai render em negócios muito mais do que isso. Ele vai render tem artistas trabalhando aqui, a gente tá ouvindo ao som no fundo aqui, os músicos que estão tocando ali para a prova que está acontecendo. A gente eu não acho que conseguiu ficar virado ao contrário. Para senão vocês estariam vendo imagem, que tem uma prova claridade. de... Aí, é uma prova de... Não, aqui é uma competição. É uma competição de chula. De chula. Chula que está acontecendo aqui perto. E tudo isso está movimentando, tem centenas de ônibus aqui, tem grupos musicais que vieram para cá. Hoje a gente tem a participação até do Inter, tá com um ônibus aqui, com ex-jogadores e tudo. Então movimenta o estado todo, uma coisa que é feita aqui em Gravataí, que é o segundo maior do estado, mas ele acontece em todos os municípios praticamente. O que não acontece no município específico, reúne 2, 3 municípios e fazem um rodeio. Então é um movimento cultural e financeiro, né? De pessoas que vivem desses eventos. Sem dúvida nenhuma, não dá para tirar fora o financeiro. Embora a gente esteja enfatizando a cultura, o esporte e a tradição. Mas eu quero dizer o seguinte: hoje nós estamos aqui dentro do rodeio graças ao tiro de laço de vacaria. Exatamente. Que por causa desse tiro surgiu o primeiro rodeio e a partir daí foi desenvolvendo. Então, sim. a isso aí é importante falar. É quem nasce primeiro. Quem nasce primeiro. Não, é bom falar a história do rodeio aqui no Rio Grande do Sul. Que ano foi isso? 52. 50 e pouco, década 52. de 50. Então tá, na década de 50. Lá em 52, Então, Laço o primeiro. E eu não sei se o Laço nasceu em 52, que agora, e o rodeio em 54. Porque o rodeio veio de uma prova de laço. Só uma filosofadinha, nasce sempre primeiro a essência. Entendeu? Então, o laço. Depois vem o filho. E a essência é o laço. E esse laço, hoje homologado, se torna ele uma realidade até jurídica, porque... Como rodeio e tudo mais. Sim. E traz consigo legitimando o rodeio, mas por causa do laço. Entendamos isso. Se nós buscarmos a ordem cronológica, que é o que o Mário está colocando, para buscar a autoria, tá? O pioneirismo, sem dúvida foi o laboratório Laço em cima da minha pesquisa, tá? Claro. O primeiro que a gente consegue verificar o mecanismo que está lá hoje na PEC 304. E que tem muitas coisas interessantes. O Eduardo estava falando aqui, ó, bom, o rodeio e laço e tudo envolve um mercado bilionário hoje, tá? Aí, nós pegamos aqui, ó, essa parte que o Eduardo tava falando aqui da parte artística. A gente vai na artística e eles dizem assim, ó, o brete de largada, quer dizer por onde as invernadas estão entrando, tá? Bom, todo o tradicionalismo, ele foi modelado em cima da estrutura de estâncias, tá? Então, até mesmo a parte artística,
tá? Ela tem toda uma ordem que seria invernada, né? Que seria essa própria do Brett, que para mim é uma novidade aqui, né? Calcada no modelo da distância. Bom, isso também tem um embasamento, tá? Tem bibliografia, porque a parte o todo do Ruben George de Oliven, tá? Que é um dos antropólogos conhecidíssimos, tá? Ele relata isso, tá? E aí o Mário puxa 52 vacaria. Aí, Mário, agora tu vai gostar. Porque o inventor da competição de laço lá em Esmeralda, tá? Que antes era distrito de vacaria, ele se inspirou no futebol. Olha e hoje eu vi a delegação do Inter aqui, o Mário é colorado e eu também. E eu também. E tu também. E eu também. Então, assim, ó, eu até ia comentar com eles. Quando se criou os 100 metros, tá? Sim. Conforme documentação que tá lá nos anais, Mas lá que do coisa MTG. que eu não sabia, foi cara. no futebol. Porque, assim, o Alfredo José dos Santos, era um homem lançador e tal, foi convidado para dar... para ser o patrono lá de uma partida de futebol. Tá? Entendi. E ele disse que se fosse para tirar uma armada numa novilha lá, que ele faria isso. E ali se criou a ideia. Mas aí também tem o seguinte... Num ó, campo de futebol. ali naquele momento, Vê lá só. em Esmeralda, Vacaria surgiu os rodeios, tá? Mas a competição de laço, ela tem um registro semelhante ao que é uma vaca parada, tá? Que ela é de 1912 e tá no livro do patrono do MTG. 1912. Isso. Então, Patrono bem anterior do MTG, até. o João Sesimbra Jacques, grande pensador, primeiro escritor de Santa Maria, tá? Claro, Indigenista, verdade. positivista, tá? Ah, é? Sim, sim. É um dos fundadores da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. O Jacques, tá? Ele escreveu um livro que eu considero o Velho Testamento do Tradicionalismo Gaúcho. E Olha lá aí. ele sugeriu uma competição de bolas e de laço, inclusive com uma regra bem básica, mas havia um vencedor e um perdedor. Então, quer dizer, para ser esporte, tá? Tem que ter regra, tá? Sim. Tem que ter um vencedor e um perdedor, que era o caso ali. Tem que ter um fim pedagógico. Bom, fim pedagógico o Mário podia falar, mas eu vou jogar. não. Quer dizer o seguinte, um fim educacional. E o que está intrínseco no tradicionalismo? Valores. Sem dúvida. Educação. Claro. Né? Então, conectando tudo isso que o Eduardo estava falando e que o Mário estava falando aqui, e observando que o rodeio surgiu do laço, tá? E que lá em 1912 também tinha a questão do teatro, que o Jacques falou, mas tá lá no livro dele, né? Que é Assuntos do Rio Grande do Sul. A gente vê que é todo esse modelo rural, esse modelo do campo que hoje está sendo vivido aqui dentro de uma recriação. O laço é uma recriação, a questão artística, com a terminologia, é uma recriação também, né? E isso aqui é tipicamente rural, isso aqui não é só tradição gaúcha, isso aqui faz parte da ruralidade brasileira. Hoje, mal entendida, mal compreendida por quem ataca, e desculpa o termo aqui, até marginaliza, tá? Uma fatia, um grupo da sociedade extremamente importante, tá? Para o desenvolvimento do país. Muito bem, né? Para o desenvolvimento do país, para a subsistência de todos nós, né? Então, assim, eu acho que isso deve ser encontrado no meio termo, porque a questão de combater e ter a intenção de atacar e destruir uma cultura dessas aqui... Eduardo, vamos ser bem Em termos de- sinceros. Eles têm um processo de demonização do agronegócio, do meio rural, né? Existe um processo por uma vertente política, a gente sabe qual é, mas o caminho não é aqui para a gente discutir isso, mas a gente sabe que isso acontece, e esse processo de interromper as provas de tiro de laço, interromper tudo isso, faz parte desse contexto. Sim. Faz parte desse contexto. Mas foi muito bom falar da questão do futebol, porque o futebol é um paralelo muito bom, porque o futebol é muito mais do que um esporte para o Brasil. Faz parte da cultura do brasileiro. É mais um exemplo de que a cultura e esporte é praticamente uma coisa só. Sim. Né? Porque o futebol faz parte muito mais do que simplesmente um esporte que as pessoas vão lá e disputam e querem ganhar, e que nem tá aqui. Hoje tá o Inter, amanhã vai estar o Grêmio aqui, mas se o Inter não vem, o Grêmio também não vem. Aí se o Inter vem, o Grêmio se obriga a vir também, né? Porque não vai deixar o outro participar sozinho. Tá tão arraigado culturalmente nas pessoas, e é um esporte, e é cultura também.
E é uma cultura. E é o mesmo paralelo que se faz com os esportes rurais, digamos assim, né? Que Sim. também é cultura e também é esporte. Sim. É isso aí. Eu quero fazer uma colocação aqui, essa parte da recreativa. Entende? É claro que existe a recreação, mas a recreação é apenas a ferramenta hoje pedagógica para manter uma formação de educação tradicional que, por sua vez, vai manter a cultura. Exatamente. Porque o que é uma tradição? É a conservação de valores, certo? Antigos, que servem hoje para a nossa formação e construção de uma base educadora. Exatamente. Que no Rio Grande do Sul, porque eu não quero entrar aqui com aula de história e coisa, etc. Mas o Rio Grande Não do quer, Sul... mas é impossível também não entrar, né? Uma pontinha Exatamente, é tem para isso que ele É. tá O Rio Grande do Sul foi o último estado a ser aculturado, desenvolvido. O último estado do Rio Grande. Tanto que nós não temos uma herança artesanal. O Rio Grande do Sul não tem um artesanato. Não deu tempo. Vejam que, olha só, 1800 estava se trazendo os primeiros imigrantes alemães, 50 anos depois, os imigrantes italianos, entendeu? Para aí, o centro do Rio Grande do Sul pertencia à Espanha, a periferia a Portugal. Foi necessário fazer um negócio com a Espanha para trocar a colônia do Sacramento, parte da Argentina, Uruguai, ali fazer uma troca e liberar o centro do Rio Grande do Sul. Porque quem queria ir à Vacaria, lá, Quaraí, tinha que vir, evidentemente que na época era de barco, né? Os caras viu ali, entravam no Rio da Prata, posteando para subir. Ou a cavalo, aqui por Capivari, faz a volta pelo sul do estado para subir por lá, porque o centro era da Espanha, não podia andar. Era isso. E sabe o que eu acho? Daí vai surgir missões, vai ter toda essa história. Então, e o gaúcho, ele foi obrigado a construir uma cultura em cima do cavalo, em cima Do gado. do gado, da tradição. E isso entra no emocional, entra na vida diária do gaúcho, na vaidade do gaúcho, porque o gaúcho tinha um cavalo e tinha a sua indumentária especial para visitar a prenda no domingo, que era diferente. Tem toda uma construção em cima disso. E não só do questão histórica, mas do que veio acontecendo naturalmente. Então, hoje, isso aqui seria uma aula ótima de sociologia, em termos de interação. Porque E aqui Gravataí é um exemplo. Gravataí é um exemplo de cidade que, apesar de nós temos uma fábrica da GM, a gente virando um polo logístico industrializado, a força do rural em Gravataí é muito grande ainda. Muito grande. Sem dúvida. Né? Em todos os municípios tanto que da o volta urbano aqui, é 33,9%. Então, aqui é um bom exemplo de integração do agro com o urbano. Sim. O urbano top de linha do que tem de tecnologia na indústria, que é uma montadora de veículos. Produzindo veículos de última geração, a montadora mais a montadora mais sofisticada que a GM tem no mundo é aqui em Gravataí. É a mais nova, é a mais bem aparelhada, é a que está com... A única que pode daqui a pouco fazer carro elétrico é aqui, essa planta daqui de Gravataí. A mais moderna, dito pelo próprio CEO da General Motors. E ao mesmo tempo o rural está muito forte aqui. A gente virou um polo logístico em Gravataí também, que é outra coisa que movimenta as cidades, que são a logística, né, dos municípios. E está do lado, praticamente, a 20 minutos de um aeroporto internacional, né?
e o rural é muito presente em Gravataí. Presente, E uma mas coisa- eu queria, me desculpa, eu queria terminar a minha ideia. Que eu vou fazer uma colocação em cima das duas. Certo. Eu queria acabar a minha ideia em cima desse processo interativo. Eu não gosto de conceito, não gosto mesmo porque fica muito na teoria. Aham. Mas não dá para não conceituar interação nesse momento. Por quê? Porque a interação é a reação provocada. O que é interação? A influência de uma pessoa sobre a outra e a reação desta para com a primeira. Vamos ver se quem está nos ouvindo entendeu. Interação não é influência. Influenciar é uma coisa, interagir é outra. O que é interagir? Esse é o ponto. É a reação da influência. Essa reação, ela não precisa ser positiva, pode ser negativa. Houve reação à interação. E a reação do laço e do rodeio é o resultado de hoje. É a formação educadora da coisa. Ô, Mário, Vai ali. o que é muito interessante nesse ponto que o Eduardo falou, Sim. de trazer para o presente, tá? A tradição, ela não acontece lá no passado. A tradição é o que se mantém agora. Tá viva? Tá? Ela Evidente. acontece no presente. Se ela mudou em algum ponto que vai foi se necessário atualizando. para ela continuar Sim. acontecendo, Sim. tá? Pense bem. Foi porque foi necessário para ela continuar acontecendo. Bom, e aí o Mário começou a falar do imigrante agora. Isso a gente está falando agora século XIX. Né? E aí o Eduardo... 18. 1800 alguma coisa. Bueno, então assim, ó, o que acontece? Vamos puxar o Laraia. Roque Barros Laraia. Tá? Sim. E vamos entrar na questão conceito, o que é autóctone. Tá? Tá. E dentro do que tu estava falando, o que é difusão. Tá? Sim. Difusão é isso, é quando uma determinada comunidade, um grupo, assimila algumas práticas, alguns itens de outra. Claro, Tá? concordo. Ela adere àquilo ali, que é o que você está falando. Ela aderiu. Isso aí. Ela não entrou num processo que foi imposto para que ela aceitasse aquilo ali. E aí entra a questão da cultura, que ela é dinâmica. Lá, Tá? lá. E aí, a gente, quando fala de autóctone, a gente Aham. entende que isso tudo que tá aqui, tá? É puro e que nunca vai ter nenhuma influência e que nunca foi influenciado. Tá? E a Sem gente dúvida. entra numa questão hermética que, em termos de cultura, não existe. Claro. Tá? Agora, Ah, o mais sim. importante, Ah, voltando ao que o Mário estava falando, é como o povo, aquele grupo, se identifica. Tá? Por mais que aconteçam leves mudanças, se eles se reconhecem. Tá? E se aquilo ali é uma coisa necessária dentro do esforço que todos estão fazendo coletivamente para manter uma cultura. Sim. Que é o que está fazendo aqui um grande esforço, uma grande mobilização para se manter uma cultura. A gente Claro. tem gente de todos os meios numa Claro. cidade industrializada, né? Com pessoas que circulam por aqui. Que, se a gente for imaginar, são as melhores do mundo até na área delas, porque se a planta é a melhor, elas podem ser as melhores. certeza. Né? Em termos de tecnologia do que o mundo moderno hoje representa, né? E algo desse tamanho aqui, que Isso. tem a adesão, que tem a Isso. vontade e que a gente vê que envolve Mas a eu mobilização falei- de muita gente. Eu falei no pessoas aguardando o ano desenvolvimento por esse evento. habitacional, desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul a partir dos imigrantes. Por quê? 1850 tinha Universidade de São Paulo. 1850. 1824 estão chegando os primeiros alemães no Rio Grande do Sul. São Paulo já estava assim. E nós aqui, entende? Por quê? Porque foi o último estado a ser povoado e desenvolvido. Claro. Entende? Que já existia isso. Entende? Então, a gente iniciou um pouco atrasado nisso. E por isso a nossa tradição ela ficou muito presente, muito forte.
É muito recente, né? Muito. Imagina isso. Olha Imagina só. o italiano chegando aqui em 1850, cara. Não, Mário, imagina Já o estamos no seguinte. processo da revolução industrial aí. Se hoje o Brasil, como tu falou, veio de cima para baixo, tá? E a gente tava aqui num conflito aqui, numa movimentação Isso aqui, aí. até se definir fronteira e povo, né, e etc e tal. O samba, patrimônio cultural e material. O frevo, patrimônio da humanidade. Tá? A capoeira, patrimônio da humanidade. A arte coziwa do norte do Amapá, patrimônio da humanidade. O queijo Minas, patrimônio cultural. Tá? E o laço com uma estátua que recebe no aeroporto todo mundo que vem de tudo que é lugar do Brasil. Sim, é verdade. Não é patrimônio. Como não seria? Não. É só Impossível. uma questão de se seguir a linha que envolve os processos, que envolve a questão da mobilização, a questão... A lógica desses processos todos que aconteceram no Brasil todo, em todos os lugares. Mas bom, a gente já está chegando aqui, já estamos chegando no fim aqui. Estamos chegando 36 minutos de programa. É assim, ó. Só para a gente deixar esclarecido, então, hoje nós temos uma lei que regulamentou a princípio o tiro de laço e depois as outras provas todas, que partiu daquele processo que tu fez lá atrás, junto com o IFAM e junto com o deputado. Qual foi o deputado mesmo, o Costela? Aqui no Rio Grande do Sul, a lei 15.244/2018, sancionada pelo governador Sartori, tá? Sartori. Eu tive o prazer de comer o churrasco lá. Sartorão das massas. Com o Costela, né, autor da lei, que aprovou essa lei, que na verdade essa lei compilou tudo que vinha sendo feito de 2016 até 2018. Só que, como eu falei, tá, aquele mecanismo, o reconhecimento de uma prática como esporte, patrimônio material, tá, já era proposto por mim lá em 2007. Sim. Então eu já vinha num trabalho muito forte. E aquilo ali não caiu por acaso na Constituição. Claro, não foi? E a ordem cronológica... É que ela estava muito bem embasada, que né? o pioneirismo é meu, tá tudo documentado. E eu até... Essa palavra meu, sabe? É uma questão de que porque eu organizei aquilo ali, puxei à frente. Mas é algo que é nosso, que eu fiz um esforço danado, sabe? Pra defender isso eu tudo. tinha que ter botado uma outra câmera para mostrar o pessoal passando ali. Não me lembrei disso. Mas a tradição gaúcha é muito bonita, ela é muito completa. Mas, Eduardo, e aí lá ela recebe essa... Vira uma lei federal, né? Qual foi o trâmite lá? Quem foi o que apresentou lá? Não, a lei federal foi o seguinte, ó. Quando, a partir de 2013 ali, se intensificou os ataques, tá? A vaquejada, tá? Surgiu a lei federal em 2016, tá? Só que ela reconhecia tudo como manifestação cultural, como patrimônio material. Tudo que envolvesse animais, vaquejada, laço, etc., freio de ouro, etc. Só que faltou, tá? O respaldo da Constituição. Entendi. E aí veio a PEC 304 reconhecendo tudo como esporte e patrimônio material. E aí, nesse meio tempo, nós aqui no Rio Grande do Sul compilamos isso numa lei estadual, porque estava desconectada a lei federal da Constituição. Pouco tempo depois... Adequaram a lei federal, foi adequada à lei estadual. Incluindo a questão esporte. Tá? Porque aquela coisa... o laço que está aqui hoje, que a gente está vendo aqui hoje, ele não é o laço original lá do campo. Ele é uma recriação. Tá? Então, assim, ó, tudo isso que está aqui ganhou uma forma competitiva. E aí, uma forma competitiva é esporte, não é patrimônio material. Não, a história mostra que veio se transformando, tá? Que foram recriando, mas que o saber do laço, que é a técnica, tá? A forma de laçar, tá? Que é o que caracteriza a tradição pela transmissão por meio da oralidade, tá? Ainda é o mesmo que está aqui dentro da cancha. Sim, é o mesmo. Tá? O processo é o mesmo. E tem outro aspecto que isso aí poderá suscitar um outro encontro nosso, que não é só a recreação. O laço e o rodeio, hoje, eles são mantidos por uma simbologia. Existe um símbolo. E o humano é o único animal simbólico. O humano não vive sem símbolo.
Entendeu? Onde ele tá, vem um símbolo. E isso aqui é motivo de uma conversa muito boa. Tu entendeu? Porque imagina quando tu entra na tua Que nós casa, teremos, vamos deixar combinado que teremos essa conversa aqui. mas tu entra Vou deixar na tua combinado com o casa, Eduardo quantos e- símbolos tem? Mas, Mário, E isso aqui é base simbólica da tradição que mantém. Não é só a recreação. mas Exatamente. esse é o ponto que ontem vocês O dois guri tinham de marcado. 5 aninhos, ele quer estar vestido de gaúcho, porque pelo símbolo do gaúcho. A estátua tá lá no E o aeroporto, do campo mais ainda. pelo símbolo do E, gaúcho. e se Vai, tirar essa simbologia do campo, daqui uns dias Vai. não tem mais quem trabalhe no campo. muito mais. Né? Agora, olha Não que pode olha, tirar isso ontem, Eu quero ontem deixar aqui um nome. Quando se fala em símbolo que ninguém conhece, claro. É lá do Vervaldo, onde eu nasci. Nome de Aldírio Faria. Seu Aldírio, chamado de tio Aldírio. E ele é um homem que tinha uma pequena fazenda. Tá? E ele ficava em casa e pegava um pedaço de barro e fazia uma vaca, um cavalo. Ele fazia um galpão. Mas uma coisa... Olha, artesanato que é vendido aqui não chegava perto. Não é para vender. O homem arte era para estar no Marques. Hoje está lá, no Erval, lá. Tudo que ele fez. O que tudo isso é? Simbologia. Isso é representatividade. Tem muita coisa em cima disso, meu. Eu queria muito o Mário junto. E tamo aí. vale Tamo lembrar que ontem a gente estava agilizando e conversei com o Eduardo e o Mário disse que não poderia estar junto e eu disse pro Mário, eu quero muito que você esteja junto mas eu para criei. entrar na questão conceitual e na questão da simbologia. Sim. Tá? Porque esse assunto é extremamente complexo. É bacana, é bacana. Existem vários e vários entendimentos, tá? Que às vezes as pessoas entram em conflito sem nem mesmo saber, sabe, que elas estão falando a mesma coisa. Elas Mas estão aí- buscando a mesma coisa. Aí vem o outro assunto que é a cultura do eu. Eu quero aprovar alguma coisa que é contra, porque ali o autor dessa nova lei sou eu. E é o eu, a cultura do eu. É. E o homem em si, ele não é eu. A essência do homem é coletivo. Ninguém existe sozinho, nem vai. Bom, aí é outra coisa. É outra outro coisa. programa. Aí é um processo de evolução. O fato é o seguinte: exatamente. não esqueçam deste nome. Não esqueçam deste nome. Aldir. Não. Não é esse que eu quero falar. Igual. Eu quero falar este. Ah, sim. Muito bem, muito obrigado. Eduardo Fonseca Alves, meu grande amigo. Não pode ser esquecido, porque ele vai consolidar. É graças a ele que ninguém sabe por que está aqui. Porque já podia ter acabado isso. Poderia ter acabado, exatamente. Ou Beleza. porque botaram o que eu defendia na Eu Constituição. acompanhei essa pesquisa aí. Exatamente. Eu estava de perto aí esses anos. Muito, todos. Mas, pessoal, estamos chegando ao final do programa. Isso aí. Né? Não teremos nem bateria para ir mais longe. Eduardo, tuas palavras finais aí, pra gente encerrar o programa. Sinceramente, meu maior prazer hoje foi encontrar vocês dois, tá? Porque é uma oportunidade de reflexão e de pensamento Que legal. totalmente Legal. incomum. O Mário é uma das pessoas que eu admiro muito, tá? E ele não acompanhou, ele colaborou muito com esse processo, tá? O Eduardo, cada vez que eu encontro ele, é extremamente receptivo, tá? Abriu um baita de um espaço e há de se agradecer Sem muito. dúvida, sem tá? dúvida. Está Está sempre à disposição. E é um tema os que eu meus sempre espaços. gosto de falar muito e gosto mais ainda com vocês. Pode ter Muito certeza. obrigado. Gosto E mais. já vou pegar vocês dois no compromisso aqui de a gente fazer um outro programa, talvez lá na Ubra ainda, Sim. com mais tempo, com mais, verdade. com mais, com silêncio um pouco maior do que nós tivemos ampliando aqui, um pouco essa ampliando lente. um pouco, É. e aí a gente faz um programa nós três para entrar detalhadamente em cada ponto desse aí e poder colocar bem para todos, né? Essa ideia, eu tenho muita gente vai despertar muitas ideias em muitas pessoas esse programa quando for quando a gente tiver publicado com ele aí, distribuído. Verdade. Tuas palavras últimas, Mário, Muito para encerrar o obrigado. programa. A Ubra, como universidade, se sente grata e parceira
Sem dúvida. Porque isto aqui é academia. Academia é pesquisa, é extensão. Extensão é aquilo que sai para fora da universidade. E hoje a gente está aqui exatamente, né, Na linha da universidade. nesse mesmo alinhamento. É. Entende? Isso é um conhecimento acadêmico que precisa ser mantido e que, voltando, nasceu por ali. Curso de História, onde eu tive a satisfação de ser professor. Curso de História da UBRA. Lá tinha 2 cadeiras. Foi a grande motivadora das universidades. Então, hoje está aí. Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço a Deus por estar contigo. Amém. E eu acho que não tem outro agradecimento a ser feito. Porque olha a harmonia Deus já me deu das nossas mentes. Exatamente. Dos nossos pensamentos. Olha só, o dia nos encontramos, eu e o Eduardo. Quem provocou isso? Não é do nada. Não existe do nada. Isso aqui é filosofia da bondade. Exatamente. Filosofia da bondade. Então, E só essa é abençoada. Muito obrigado a vocês os dois aí. Então vamos encerrando sempre com o patrocínio de Ubra Gravataí, que além do curso de medicina, o curso de direito, de psicologia, com matrículas abertas. Não está aparecendo agora, mas o programa está sendo gravado. Quando você estiver assistindo, vai ter um QR Code na tela, onde você vai entrar direto no sistema de matrículas da Ubra, e aí vai poder escolher o curso, vai poder ver as condições e se matricular na Ubra. Então, até o próximo programa. Um abraço para todos vocês. Até. Abraço.